Fala galera, beleza? Você está no canal Matemática com Dino. E hoje a gente vai falar sobre probabilidade. Primeira aula. Vamos lá? Beleza galera, beleza? Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre uma série de coisas dentro de probabilidade. Conceitos básicos que vão envolver espaço amostral, evento aleatório, experimento aleatório. A gente vai falar sobre algumas propriedades das probabilidades e sobre a definição do cálculo de probabilidades em si. Mas antes de eu começar essa aula, eu não posso deixar de pedir a você que dê aquele seu like, né? Curta aqui embaixo o nosso vídeo, que compartilhe ele, que se te interessar, se você gostar do vídeo, estiver gostando dos nossos vídeos até aqui, que você já curta, né, o canal e siga o canal. E aí, assina aquele sininho ali para te avisar quando eu coloco matéria nova, quando eu coloco aula nova, aula de exercício, questão tensa, conteúdo novo, enfim, para que você possa tirar suas dúvidas e passar para a galera aí, para que todo mundo possa tirar mais dúvidas e fazer com que essa matemática chegue muito mais longe, atingindo a pessoas que precisam dela, seja para uma prova, seja para um concurso como o Enem ou qualquer outra coisa dentro da ideia de raciocínio, tá bom? Vamos lá? Então vamos começar a nossa aula de hoje? Olha só, olha bem o que a gente tem hoje aí para tratar com você. A gente já tem aí de cara uma ideia de conceitos básicos. Como assim conceitos básicos? Então vamos lá, que eu vou ditar um por um para vocês, para que todo mundo consiga compreender junto comigo, beleza? Olha só. O experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Bom, o experimento aleatório ele fala muito sobre o tipo de experimento que você está fazendo. Obviamente que a palavra aleatório dá a ideia de que eu não consigo prever. A nossa tentativa com a probabilidade dentro de um mundo ideal, do arranjo ideal, né? Dentro das empresas onde a probabilidade é trabalhada, dentro das pesquisas onde a probabilidade é trabalhada, né? A estatística basicamente, é sempre tentar conseguir calcular coisas que não são certas, mas que em algum momento eu posso chegar e te dizer lá, olha, a probabilidade disso acontecer é tal. Eu estou prevendo que alguma coisa vai acontecer? Não. Prever não é o meu papel aqui. Talvez para alguém que tenha poderes paranormais. Mas a minha ideia é tentar conseguir fazer com esse raciocínio tentativas de ir por um caminho em que eu tenha mais chances de acertar alguma coisa ou algum resultado. É óbvio que aqui, como a gente está trabalhando numa ideia de ensino médio, a gente está começando a ver probabilidade. Eu vou trazer experimentos aleatórios que são mais... não mais infantis, mas mais rasos do que os eventos em que a gente precisa ter mais estudo para tomar grandes decisões, tá bom? Beleza? Aí olha só, como exemplo de experimento aleatório, eu tenho aí alguns experimentos que podem acontecer. Olha só, o sorteio de uma carta de 52 cartas de um baralho comum, o lançamento de um dado ou o lançamento de uma moeda 3 vezes, por exemplo. Então, eu botei aí alguns exemplos, mas tem N exemplos, né? Tem uma infinidade de exemplos aí que a gente poderia dar. O lançamento de uma moeda uma vez pode ser o lançamento de vários dados ou até tentar analisar se uma pessoa tem uma doença ou não, qual a probabilidade de entrar aqui uma pessoa que está doente nesse momento, a partir do nível de doença da sociedade, da comunidade, enfim. Tem uma série de outros problemas maiores, mas vamos começar com esses. Tudo bem? Agora, o que é importante saber? Saber sobre a ideia da natureza do que a gente está falando. Se você está falando sobre lançar um dado, ou lançar 3 dados, ou lançar 2 dados, o experimento muda. Porque o experimento vai dizer muito sobre o próximo conceito que eu vou te passar, que reúne todas as possibilidades de resultado. Que conceito é esse? É o espaço amostral. Mas antes, repara que o primeiro experimento que eu passei para vocês ali em cima está dizendo sobre uma retirada de uma carta, né, um sorteio de uma das 52 cartas de um baralho, tá vendo? Tem muita gente que ainda não conhece o baralho. Então eu vou dar essa pausa aqui para a gente dar uma olhada no que um baralho tem, para que a gente consiga entender exatamente. Sobre baralhos, rapidamente, um baralho é um punhado de cartas que está dividido em 4 naipes. Né? Aí esses 4 naipes, cada um deles tem nomes. Né? O primeiro que está aqui é paus. Né? Aí depois eu tenho ouros ao lado, que é esse vermelho que parece um balãozinho, né? Um losango. Depois eu tenho espadas e logo após eu tenho copas, que é o coração.
né? E aí, cada um desses naipes tem exatamente 13 cartas, que são essas aí embaixo, fazendo com que o baralho tenha no total 52 cartas. Aí tem gente que vai falar assim, pô, Bernardino, mas quando eu joguei com a minha família Buraco, tinha 2 ais de paus, tinha 2 ais de copas. Aí eu falo pra você, porque você está jogando com 2 baralhos, tá bom? Só tem um ás de cada, 1, 2, então são 13 cartas. Se você pensar no ás como 1, tudo pode facilitar para você, você vai notar que são 13 cartas exatamente. Ah, mas e o Coringa? Cara, esquece, o Coringa não faz parte do baralho comum como o nosso, ele tá ali excepcionalmente para alguns jogos em que o Coringa pode vir a ser usado, beleza? Mas pra gente aqui, um baralho tem 52 cartas e são essas que estão aí na sua frente. Lembrando que o valete, a dama e o rei tem inclusive figuras e às vezes algumas questões falam, cartas que têm figuras, cartas que têm letras, então é legal a gente saber um pouquinho sobre baralho, tá? Agora sim, voltando à programação normal, vamos pensar aqui sobre o que é um espaço amostral. O espaço amostral, ele é um conjunto de todos os resultados possíveis, beleza? Como assim? Então, vamos supor aqui um evento. O evento aqui nesse caso é jogar uma moeda para cima. Na verdade, fazer isso 3 vezes com ela. E aí, só para uma questão aqui de entendimento dentro da nossa ideia, cara, a gente usa o K como a letra para cara e o C como a letra para coroa. Cara é aquela região, aquela face da moeda que tem o rosto de uma figura, ou às vezes pode ser só uma imagem, né? O Brasil já teve, por exemplo, o Banco Central representado, o Planalto Central representado na moeda de R$1, né? Enquanto que a coroa é aquela parte em que aparece um número e o valor da moeda, beleza? É o C. E aí quando você joga para cima, pode cair qualquer uma das duas, não é isso? Ou cara ou coroa. Mas se você joga 3 vezes para cima, eu quero te mostrar que o espaço amostral é formado por esses elementos que estão aí. E aí você consegue ver que são, na verdade, 8 elementos. 8 elementos, 3 caras, 2 caras, uma coroa, cara, coroa, cara, coroa, coroa, e assim por diante, até o último que é coroa, coroa, coroa. Fazendo com que, pela ideia do princípio multiplicativo, a gente tenha 8 possibilidades. Pensando que você tem 2 chances para cada uma das moedas, para cada uma dos lançamentos, você vai pensar em 2 para a primeira, cara ou coroa, 2 para a segunda, cara ou coroa, 2 para a terceira, cara ou coroa. Se você já assistiu nossa aula de análise combinatória, pelo menos a primeira delas, que fala sobre o princípio multiplicativo, ou PFC, você já vai se ligar que dá para fazer isso aí por 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Certo? Certo. Perguntas que podem soar importantes. Bernardino, mas por que eu tenho que contar cara, coroa e contar cara, coroa, cara? Porque os dois têm 2 caras e uma coroa. Cara, falei cara de novo, né? Mas esquece esse cara que eu falei. Vamos dizer o seguinte. Pensa no seguinte. Pensa que você tem 3 moedas e que cada uma delas vale um valor diferente. E que quando ela sair cara, você recebe um valor diferente por aquela moeda. Pronto, consegui diferenciar suficientemente as moedas. Não faz diferença qual que saiu cara e qual que saiu coroa? Em qual lançamento que você conseguiu cara e qual lançamento que você conseguiu coroa? Não faz? Então aqui eu tenho 8 resultados possíveis, porque os 8 são igualmente possíveis, fazendo com que agora a minha probabilidade ela vai ser calculada a partir daí, desse espaço amostral. Como? O que se calcula da probabilidade? Se calcula a probabilidade de um evento acontecer. Um evento, ele é um subconjunto do meu espaço amostral. Basicamente, ele é o que me interessa que aconteça. Eu sempre quero que aconteça alguma coisa. Essa coisa é o evento interessante. Beleza? Então, algumas coisas aqui vão começar a pegar pra gente. Deixa eu voltar um pouco no espaço amostral para te mostrar uma coisa. Olha, lá em espaço amostral, eu quero te lembrar que a gente costuma usar aqui o espaço amostral com uma letra, que é uma letra grega, que é a letra ômega. A gente usa ele para espaço amostral. Então, aqui embaixo, quando eu descobri, por exemplo, que esse espaço amostral ele tem 8 possibilidades, né? Tem aqui, 8 possibilidades aqui embaixo. Então, você vai notar que o número de elementos do meu espaço amostral, e a gente vai escrever isso aqui assim, é igual a 8. Você pode escrever assim ou escrever assim, Essa jogo da velha, hashtag ou tralha, né, como a gente dizia, também significa quantidade de elementos, né? Significa cardinalidade, beleza? E a gente vai começar a trabalhar com essa anotação, mais a do N que está ali na frente. Então, número de elementos do meu espaço amostral é 8 nesse caso. Lembra, o ômega é muito utilizado. Tem outras letras? Tem. Tem nenhuma letra? Sim, às vezes a gente nem precisa escrever quem ele é porque está muito rápido de descobrir. Mas mesmo assim,
quando a gente usa, normalmente, a gente usa a letra ômega, tudo bem? Para quem estuda física também, ou eletricidade, essas coisas todas, né? Vai saber que a gente também usa ômega para outras coisas lá e vai reconhecer essa letra rapidamente. Beleza. O evento, então, é o evento que nos interessa. Voltando lá naquele pedaço, é o evento que nos interessa. Show! Então, imagina o seguinte, no mesmo experimento que eu estava tratando, os seguintes eventos. Evento 1, ocorrência de resultados iguais. Pronto, tem 2 elementos. Então, eu posso dizer aqui para você, né, eu posso chegar aqui e falar assim, olha, então o número de elementos do meu evento 1 é igual a 2. Sacou? Porque eu tenho 2 possibilidades. Eu posso ainda ver outros eventos, ó. O evento ocorrência de exatamente uma coroa. Então eu tenho ali exatamente uma coroa. Eu tenho cara, coroa, cara, coroa, cara. Ou então, de pelo menos uma coroa. Repara que de pelo menos uma coroa é uma coroa ou mais, né? Então se a gente for completando ali o número de elementos do evento, posso né, ir completando assim, ó. O número de elementos do evento 2, aqui é 3. O número de elementos do evento 3 é igual a 7. Repara só, eu tenho 7 aqui, né? Eu só não tenho o cara como elemento aí dele. E a última aqui, eu posso dizer que o número de elementos de ocorrência de nenhuma coroa é igual a 1, né? Ou seja, o número de elementos do meu evento 4 é igual a 1. Quero que você note uma coisa importante também. E aí, isso precisa ficar claro, tá? Vou até puxar grande aqui, ó. Esses eventos que eu escrevi ali, eu escrevi eventos com frases, não foi? Olha, ocorrência de resultados iguais. Também aqui, ó. Ocorrência de exatamente uma coroa. E assim por diante. O que eu quero que você repare é que, nesses casos, eu posso ter outros textos que me levam ao mesmo evento. Então, por exemplo, ocorrência de nenhuma coroa. Pode ser ocorrência de 3 caras. Em 3 lançamentos, a ocorrência de 3 caras significa a mesma coisa que em 3 lançamentos, a ocorrência de nenhuma coroa. Pronto. Então, os textos eles podem ser mais complicados do que parecem. Beleza? A interpretação aqui vai ser muito importante. Ok? Beleza. Vamos para o cálculo direto da probabilidade agora? Como é que é o cálculo de uma probabilidade? Aí vem a cereja do bolo, que é aquela parte em que a gente fala o seguinte, olha, para eu calcular uma probabilidade, eu vou contar o número de elementos do meu evento interessante e dividir isso pelo número de eventos do meu espaço amostral. Ou seja, o número de casos favoráveis à ocorrência de E sobre o número de casos possíveis do experimento. Cara, isso é totalmente intuitivo. Quer ver? Olha só, dentro daqueles eventos que a gente estava trabalhando, que tinham ali 2, 3, 7 e 1 como quantidade de eventos, eu quero que você note que eu sempre estou colocando a quantidade de elementos do meu conjunto, do meu subconjunto, que é o evento, dividido por 8, que é a quantidade de elementos do meu espaço amostral que a gente achou lá anteriormente. Então aqui vai ser 2 sobre 8, ou 1/4, ou 0,25, ou 25%. No caso da ocorrência de exatamente uma coroa, vai ser 3/8. De pelo menos uma coroa, 7/8. Então, sempre sobre o meu espaço amostral. Isso é muito intuitivo, né? Tanto é que a gente sempre fala assim, jogar uma cara e coroa para cima, por quê? Porque tem 50% de chance de acertar. Né? Se eu falo cara, eu falo coroa, a gente tem 50% de chance de ganhar. Então, isso é muito intuitivo. Esse 50% vem do fato de que um dos resultados dos 2 possíveis é favorável a mim. 1 sobre 2. Entendeu? Sacou? Beleza? Então é sempre essa ideia. Observação importante que está aí nessa tela e eu quero te mostrar. Olha só, quando você olha aqui para essa probabilidade que eu calculei, você vai pensar comigo, vou até botar de verde aqui para ficar mais claro, para aparecer direitinho. Você vai pensar comigo o seguinte, 2/8. Eu posso deixar a resposta como 2/8? Claro. O ideal é que você coloque ela em forma de fração redutível. Mas existem outras formas. E a grande maioria das pessoas pensa nesse 25% como única resposta. Pô, Bernardino, a resposta da probabilidade tem que ser dada em porcentagem, porque quando eu vejo pesquisa eleitoral, eu vejo sempre em porcentagem. Não. A porcentagem ela serve para a gente conseguir se situar. Porque se eu falar para você assim, 3/8, muita gente vai ficar, 3/8, caraca, 3/8 está mais ou menos entre o quê, hein? 3 dividido por 8, aí o cara multiplica por 100 para fazer a conta, 300 por 8 vai dar... vai dar alguma coisa como 37%, alguma coisa entre 30% e 40%, mas e aí, o que significa? Então, o ideal é que você
consiga levar para porcentagem se for possível, mas não é uma regra. Não é uma regra. A probabilidade ela pode ser calculada como fração, como número decimal, tá? Só peço a você que use um pouco da sua consciência e não coloque dízima periódica. Deixa em forma de fração, vale mais a pena. Nesse caso, nenhuma delas era dízima, eu poderia ter colocado os numerozinhos sempre decimais ali. Falou? Beleza? Então vamos embora. Algumas propriedades, 3 propriedades importantes para você se ligar. A primeira delas, um evento certo e evento impossível. O que isso significa? O evento certo, a probabilidade dele acontecer é sempre 1. E a probabilidade do evento impossível acontecer é sempre 0. Por que isso? Ué, se ele é certo de acontecer, é porque você tem certeza que isso vai acontecer, né? E a probabilidade que você tem certeza de acontecer é 100%. E 100% significa o quê? 100 sobre 100, ou seja, 1. E a probabilidade do evento impossível acontecer? Pô, se ele é impossível, a probabilidade é 0, não é isso? Então olha esses 2 exemplos que eu botei aí para você. Ó. A probabilidade de sair um número menor que 10 num dado comum. Pô, todos os números num dado comum, que vai de 1 a 6, são menores que 10. Então, 6 sobre 6, que é 1, 100%. E de sair um número múltiplo de 7 num dado comum? Múltiplo de 7 não tem, né? 7, 14, 21, não tem no dado comum, nesse dado de 1 a 6. Então, eu vou dizer a vocês que a probabilidade dele acontecer é 0, porque ele é impossível. Show de bola? Beleza? Tá certo isso? Então, a gente pode passar para a próxima propriedade, que é a de eventos diferentes de certo e impossível. Como assim? Tá, um evento qualquer, basicamente aqueles todos que a gente vai querer calcular aqui nas nossas aulas, né, nossas aulas de probabilidade. Já tem 2 questões tensas de probabilidade para você, eu vou colocar mais aí ao longo dessas semanas. Então, o que é um evento que é diferente de certo e impossível? Bom, é simples. É um evento que tem uma probabilidade de ocorrer que está entre 0 e 1, ou seja, ele está entre 0% e 100%, né? Todo evento tem 0% e 100%. Aí você fala assim, pô, então aquela coisa de falar, tô 100%, tô mais 150% de certeza disso acontecer, 300% de chance de aquilo acontecer, isso é o que a gente chama de hipérbole no português, né? É um exagero, uma forma de linguagem, figura de linguagem que denota exagero, beleza? Eu estaria falando demais. Então, no mínimo 0, no máximo 100 para eventos certos e impossíveis, né? 100 e 0. E aqui, para outros eventos quaisquer, entre 0 e 100%. Show? E aí, a gente ainda pode falar sobre a probabilidade complementar de um evento rápida, que é o seguinte. O que é o complementar? O conjunto complementar é sempre aquele que é o que exclui o evento que eu estou querendo. Então, vamos dar um exemplo. Pensa no seu time, pensou? Quando vai começar a rodada do Campeonato Brasileiro, próxima rodada, sei lá, ou de qualquer outro campeonato, ou seja lá, futebol ou qualquer outra coisa. Pensa num time qualquer. Antes de começar, existe a probabilidade daquele time ganhar o seu jogo, ou existe a probabilidade daquele time não ganhar o seu jogo. A probabilidade complementar de um time ganhar o jogo é a probabilidade dele não ganhar o jogo. Não estou dizendo que ele perder, estou dizendo que ele não ganhar. Então, uma coisa pode acontecer ou não. Basicamente, o que eu estou dizendo é que depois que o jogo começa, o jogo vai terminar com ele ganhando ou não. Logo, a soma da probabilidade dele ganhar, a soma da probabilidade dele ganhar, mais a probabilidade dele não ganhar é igual a 100%. É igual a 1. Caso contrário, não funcionaria. Ah, Bernardino, então você está me afirmando que a probabilidade do cara ganhar é 50% porque só tem essas 2 possibilidades? Não. A probabilidade dele pode ser 10%. E aí a probabilidade dele não ganhar vai ser de 90%. Né? A probabilidade dele ganhar pode ser de 30%. E aí a dele não ganhar vai ser de 70%. Tá claro? Então é só 100% menos aquela probabilidade dele ganhar ou dele não ganhar, enfim. Eu tenho eventos complementares. Isso pode ser muito útil pra gente. Como? Lembra lá em análise combinatória que a gente às vezes fazia um problema ou outro pensando e trabalhando com o complementar? A gente falava assim, talvez calcular isso seja mais fácil fazer pela probabilidade disso não acontecer. Quer dizer, pela quantidade de chances disso não acontecer e fazer o contrário? Aqui, a mesma coisa vai acontecer. Tá bom? Beleza? Eu acho que agora, com essa primeira ideia, a gente já está preparado para olhar para alguns exercícios, alguns exemplos aí, para a gente tirar esses conteúdos que a gente viu.
Mas, Bernardino, você não fez nenhum exercício comigo, nenhum exemplo numérico. Calma, cara, vou fazer agora. Agora que é a hora. Vamos lá. Olha essa primeira aí. Uma moeda foi cunhada de modo que é 4 vezes mais provável que saia cara do que coroa. Basicamente é o que a gente chama de moeda desonesta, ou moeda viciada, ou com viés. Qual a probabilidade de sair cara? Então pensa comigo, quando você joga uma moeda, só existem duas coisas que podem acontecer, beleza? Só pode acontecer a probabilidade de sair cara, e a gente falou aqui que cara a gente bota com a letra K, não é isso? Ó, probabilidade de sair cara. Ou a probabilidade de sair coroa, não é isso? Não tem duas... Ó, vou digitar a letra aqui, ó. Mania, né? Ou a probabilidade de sair coroa. Não tem duas mais do que isso. Ah, Bernardino, mas a probabilidade de cair em pé não conta? Não, cara. A gente não vai contar isso aqui, tá bom? A gente vai trabalhar com coisas ideais aqui, tá bom? Só vai cair cara ou coroa. E aí? O que eu posso tirar sobre isso? Bom, posso tirar aqui a probabilidade da soma das duas, então... é igual a 1. Não é isso? A probabilidade de um mais a probabilidade do outro é igual a 1. Tá bom, 100% só pode acontecer um dos dois. Agora, ele falou que a probabilidade de sair... Vamos lá, lê comigo, ó. A probabilidade de sair cara é 4 vezes a probabilidade de sair coroa. Cara é igual a 4 vezes a probabilidade de sair coroa. Tá. Então eu posso dizer, a partir disso aqui, eu posso dizer que... Vamos aqui, ó, agora, de branco, ó. Vamos lá. A probabilidade de sair... 4 vezes a probabilidade de sair coroa, mais a probabilidade de sair coroa, é igual a 1. Por quê? Aqui, ó, só substituir esse cara por esse aqui. Eu tenho, então, que 5 vezes a probabilidade de sair coroa é igual a 1. Ou seja, a probabilidade de sair coroa é igual a 1/5. Para que isso aconteça, então... eu sei que a probabilidade de sair cara tem que ser igual, cara com K, não é isso que a gente bota? A probabilidade de sair cara tem que ser 4 vezes isso, ou seja, 4/5. E realmente, a soma delas duas é igual a... faz aí, 1, não é isso? Ou seja, 5 sobre 5, que é 100%. Beleza? Então tá aqui. A probabilidade que eu estava buscando é essa aqui, a probabilidade de sair uma cara, né? E aí eu quero que você pense aqui, ó. Eu não aproveitei nesse momento para calcular nenhuma probabilidade a partir da fórmula. Eu só usei aqui a probabilidade, né? A propriedade que fala que a soma das probabilidades é igual a 1. Beleza, galera? Então isso aqui é importante. Isso aqui pode resolver, realmente pode resolver vários dos nossos problemas e é bom ter em mente, tá? Eu, particularmente, tenho as minhas turmas, né? Eu também dou aula na escola, eu tenho minhas turmas. E para quem está tendo essa matéria agora, que saiba que eu já aviso para minhas turmas. Eu falo assim, olha só, se a probabilidade de alguma coisa der mais que 100%, eu nem vou olhar o resto da questão. Eu vou zerar na hora. Porque isso é muito importante, tem que ser muito enraizado na sua cabeça. Beleza? A probabilidade só vai de 0 a 100%. E aí, então, tudo que pode acontecer naquele experimento somado tem que dar 100%. Show? Beleza? Vamos então para um próximo exercício? Olha esse 2 aqui, ó. Olha esse 2, ele fala o seguinte. Ao se jogar 2 dados simultaneamente, qual é a probabilidade de que o valor máximo seja maior do que 3? O valor máximo entre os dois, beleza? O valor máximo entre os dois. Então tem uma série de possibilidades de resposta para um lançamento entre 2 dados, né? Quando eu jogo 2 dados, por exemplo, eu posso jogar aqui dados comuns, tá bom? Pode sair assim, 1 e 3 pode sair. Pode sair 6 e 6, não pode? Pode, claro que pode sair. Pode sair 5 e 2? Pode sair 2 e 5? Pode. Opa, peraí, esse aqui tem que ser um momento importante pra gente. Eu tenho que parar aqui nesse momento e falar com você o seguinte, olha só, 5 e 2 e 2 e 5 são iguais? Não. Não vão ser iguais. Pra gente, em probabilidade, a gente não pode calcular o 2 e 5 e o 5 e 2 como sendo iguais. Por quê? Bom, por vários motivos. Primeiro, um deles, uma ilustração. Pensa num dado vermelho e outro amarelo. Né? Para quem já jogou aí o War, por exemplo, é um jogo famoso, né? Tem dados vermelhos e amarelos. Pensa no dado vermelho e amarelo. Quando um é de ataque e o outro é de defesa. Se eu trocar essas ordens, o resultado passa a ser diferente. Existe essa possibilidade, não existe?
O que significa que, nesse caso, que existe mais chance de eu tirar números diferentes do que iguais, não é? É por isso que, por exemplo, no gamão, quando você tira valores iguais, você pode jogar mais uma vez. Então, porque a probabilidade de tirar números iguais é menor do que aquela de tirar números diferentes. Então, existem várias possibilidades aí. Quantas? Bom, eu acho que esse não é o melhor caminho agora. Vamos pensar primeiro naquelas que não me interessam, porque ele quer a probabilidade de que o valor máximo seja maior ou igual a 3. Eu estou lembrando aqui, vou apagar então isso aqui, ó, e vou lembrar a vocês que então existem poucos que ele não quer. Quais que ele não quer? 1 e 1, por exemplo, é um que ele não quer, né? O outro, o 1, 2, é um que ele não quer também. O 2, 1 é o outro que ele também não se interessa. Então, esses são os únicos 3 resultados. Ah, não, tem mais um, né? Tem o 2, 2. Então, são 4 resultados não interessantes para ele. Tá, então vamos dizer o seguinte, que o número de elementos no evento complementar ao que me interessa é 4. Eu posso então fazer a probabilidade do evento que me interessa fazendo o total menos isso. Mas para isso, eu preciso saber o meu espaço amostral. Vamos pensar agora como é que a gente vai calcular esse espaço amostral? Vamos pensar assim. O primeiro dado, ele tem 6 faces que podem sair, não é? O segundo também. Então, para cada uma do primeiro, eu tenho 6 combinações dele com faces do segundo. Ou seja, 6 do primeiro vezes 6 do segundo. Para você que não conseguiu ver isso ainda, a gente pode tentar fazer uma árvore de possibilidades. Quer ver? Olha só. Olha para essa árvore de possibilidades que eu vou colocar aqui, ó. Imagina assim, você tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E que para cada uma dessas árvores, desses itens, você tem uma combinação de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Quantos finais eu vou ter aqui ao longo dessa árvore de possibilidades? Eu vou ter 36 resultados finais. Com isso, eu vou dizer que a probabilidade que me interessa é 100%, ou seja, a probabilidade do evento que me interessa ela é 100%, ou seja, 1, menos a probabilidade disso não acontecer, que é 4 dividido por 36. Beleza? Ou seja, 1 menos 1 nono, pode ser? 1 menos 1 nono dá 8 nonos. E essa aqui, agora sim, é a probabilidade que me interessa para esse evento, que é o de jogar um dado e sair um número, pelo menos um número maior ou igual a 3. Beleza, galera? Bom, com isso, a gente fecha a nossa aula e eu vou terminar ela dando aquele último recado para você, pedindo para você, mais uma vez, curte o vídeo se você ainda não curtiu, segue o canal se você ainda não seguiu e compartilha esse vídeo para que mais gente tenha acesso a esse primeiro estudo de probabilidades. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Um abraço.